quero começar lendo, na verdade, Gênesis capítulo 1. Sei que não está, eu pedi os irmãos para fazerem um PowerPoint para mim, mas coloca para mim Gênesis capítulo 1, por favor, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem uma coisa interessante, quando você clica, eu tenho no meu celular, eu tenho uma Bíblia, que você vê a origem da palavra. Quando você clica no nome Deus, a primeira coisa que fala sobre aquele nome Deus é que ele está no plural. Mas é engraçado que, certamente, para nós que conhecemos português, nós falaríamos no plural seria deuses. Mas quando Deus coloca aqui, podia colocar no 71 para mim aqui, Marcelo, depois o ar-condicionado, por favor. Mas quando nós colocamos aqui essa palavra Deus, a primeira menção que é dita nessa palavra é que ela está no plural já. Mas para nós em português seria deuses. Mas isso não expressaria o Deus onipotente. Mas por que Deus está no plural? Porque está apontando para Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando você olha então, no princípio criou Deus, esse Deus aqui significa então que Deus está indicando que o que ele faz no plural dele. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa então o quê? Que Deus valoriza, reconhece e se expressa na unidade. Já na criação ele foi assim. Naquilo que não tinha origem, passou a ter origem, porque ele mostrou o Deus plural, mostrando a necessidade de caminhar em unidade. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Deus valoriza a unidade, por que eu não valorizo a unidade? Precisamos reconhecer e ter revelação sobre unidade. Aquilo que eu entendo que é importante para a minha família, eu estou com ela em unidade. Por quê? Porque é importante para ela. Eu valorizo aquilo que as outras pessoas talvez não imaginam que é valorizado. Me lembro certa vez, um irmão, um pastor, estava passando uma situação delicada com o filho. O filho estava com uma ansiedade, não conseguia controlar. Minha esposa falou, eu falei, amor, eu vou jejuar nessa semana pelo filho do pastor. Ele nunca soube disso. Mas por que eu fiz aquilo? Porque eu sabia que a necessidade daquele pai, a aflição daquele pai, eu tinha que mostrar unidade no mundo espiritual. Por quê? Porque existe um tipo de resistência maligna que só é vencida com jejum e oração. Então eu vi que aquilo era importante para aquele pai. Naquela semana eu jejuei em relação àquele pai. Talvez nunca fique sabendo em relação àquilo. Mas por que é importante? Porque no mundo espiritual sabe o que eu estou fazendo. Talvez a pessoa não saiba, mas Deus sabe o que eu estou fazendo. Amém? Isso é unidade. Então a unidade ela é poderosa. Deus já mostra na criação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus mostra a necessidade de entendermos o que é unidade. Nós não compreendemos, na verdade, irmãos. Eu não poderia ter deixado essa irmã embora, falando, ou o grande testemunho que ela disse. Olha, fui mandada embora. E aí, irmãos, eu vou te falar, Deus vai manifestar na vida dessa irmã. Mas eu quero ser participativo da manifestação. Hoje, quando nós levantamos essa oferta, nós estamos mostrando, eu me importo com essa irmã. E eu vou te falar, oportunidades passam sobre unidade. E aí eu vou tomar muito cuidado aqui para que os irmãos não se sintam acusados. Esse ar está no 71 não, está no 70. Está trincando o povo aqui. Tá bom, né? Tá bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou unido com os irmãos. Estou no mesmo coração com os irmãos. Mas eu preciso ensinar algo para a igreja aqui. Eu preciso ensinar algo para a liderança. Por quê? Porque a unidade é o que vai mostrar realmente que nós somos um em Cristo. O mundo vai ver lá fora que nós estamos unidos quando elas verem a maneira que nós estamos unidos em Cristo. Então, eu separei aqui algumas coisas.
Vamos começar lá com o Salmo, então, 133, versículo 1, está lá no PowerPoint já, que eu acho que fizeram, não sei quem que fez. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que expressão gostosa. Que bom e quão suave. Certa vez um pastor caminhando comigo, ele falou, pastor, é muito bom caminhar com você. Você é suave. Eu falei, poxa, isso. Que vivam os irmãos unidos. Então, tem algo que é bom, que é prazeroso, que é gostoso caminhar em unidade. É bom. Existem pessoas que eu gosto de estar junto. Vou contar uma coisa para os irmãos. Não vou contar não. Deixa num momento mais adequado para a pregação mais profunda. Eu vou ensinar algo para os irmãos. Que eu fui falar na sala de aula, os irmãos escandalizaram. Aí lá eu tenho tempo para explicar. Vai que eu não tenho tempo para explicar, os irmãos saem daqui escandalizados comigo. Então é bom você entender o seguinte, que tem pessoas que você se conecta, é gostoso estar perto, é bom. Tem gente que me deixa bem, tem gente que só de eu estar perto é gostoso de estar perto. Você tem gente assim? Tem gente que eu me esforço para estar junto. E a Bíblia fala que bom e tão suave é que os irmãos estejam juntos. Eu olho essas cadeiras vazias aqui, eu fico triste. Fico triste. Por quê? Porque ainda não tem a revelação do que é bom, o que é prazeroso. E eu vou te falar o que acontece quando você caminha em unidade. Coloca o próximo PowerPoint para mim. A unidade é uma chave para a manifestação do poder de Deus. Olha só o que a Bíblia diz, Mateus 18, 20. Jesus declara, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí quando eu li esse versículo, eu tinha um problema teológico. Por quê? Quando eu li esse versículo, eu falei, mas peraí, Deus está em todos os lugares, mas Ele está falando que é onde estiver 2 ou 3, ali Ele estará. Deus está em todos os lugares? Deus precisa da gente estar em algum lugar para Ele estar? Mas por que Deus coloca que aonde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei? Deixa eu te explicar melhor. Não é que Deus não está, é porque ali Deus ainda não manifestou. Então, quando tem concordância de 2 ou 3, tem manifestação de poder de Deus. Entendeu a diferença? Então, no meio de uma crise, no meio de alguma coisa complicada, eu chamo irmãos de aliança para orarem comigo. Eu entro em concordância, aonde 2 ou mais estiverem, ali então o Senhor vai manifestar. Naquele irmão que estava naquela crise, passando aquela situação, com o filho, ele estava lá lutando, e eu tenho certeza, clamando a Deus. Mas quando eu descobri a necessidade dele, eu entrei na luta com ele para que haja o que agora? Manifestação e poder de Deus. Amém? Vocês estão comigo mesmo? Então tá bom. Então você crê no poder da unidade? Crê mesmo? Depois no final eu vou perguntar. Não esquece dessa pergunta. Desde o início Deus nos mostra que unidade é um princípio poderoso. Quando o povo está unido, grandes coisas acontecem. Mas olha só o que acontece aqui em Gênesis 11, 6. Eis que são um povo e todos têm uma só língua. Agora nada os impedirá de fazer o que intentarem. Interessante que eles estavam construindo algo que não era propósito de Deus. Mas Deus mesmo mostra que até a construção do mal, quando tem unidade, tem abalo no mundo espiritual. Até a construção de coisas malignas. Até o diabo sabe que tem poder para as coisas malignas. O povo de Deus ainda não sabe o tanto que a gente é poderoso. Irmãos, no dia que a gente descobrir que nós somos um exército poderoso na unidade, no mesmo coração, no mesmo parecer, tudo muda. Até o diabo tem revelação disso, mas até hoje a igreja não tem. Não tem. A igreja não tem. Precisamos crescer com revelação. Deus indicou gente, vocês não estão vendo que esse povo está construindo algo? Eles estão falando a mesma coisa, mas isso não é da minha vontade, isso é do homem, isso é o homem centrado.
Precisamos entender que nós temos autoridade, irmãos, na unidade. Precisamos compreender que quando nós falarmos as mesmas coisas, tudo vai ser diferente. Por que que eu insisto em as células ministrarem a mesma coisa que é pregado no culto? Porque mostra o que, irmãos? Unidade. Unidade. Quando o seu líder vai lá e compartilha a mesma palavra que eu ministrei aqui, eu vou te falar, esse líder está entendendo que, olha, esse meu líder, os membros da célula vão entender, esse líder tem honra, esse líder entende a unidade, esse líder tem algo da parte de Deus. Por quê? Porque ministrou. Agora, se o seu líder só ministra cada semana o que ele quer, ele está mostrando, ele não tem unidade com a igreja. Não tem. Desculpa, eu não estou lá na sua célula para ficar vendo se você ministra ou não. Eventualmente, pastor, eu posso ministrar alguma coisa diferente? Pode, flua no Espírito. Mas se toda semana você quer ministrar alguma coisa diferente, você está edificando uma coisa diferente do que a gente está falando aqui. É ou não é? Ué, mas por quê? Qual que é o problema de ministrar o que eu ministro? Qual que é a dificuldade de falar o que eu falo? Próximo, por favor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Sabe quando que veio o poder de Deus? Quando todos estavam... E tem uma outra coisa que me chama a atenção. A Bíblia fala que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa. E é só um parênteses. A Bíblia fala que todos estavam assentados. O poder de Deus não vem porque você está correndo muito. O poder de Deus vem quando você está descansado nele. A Bíblia fala que eles estavam assentados. Esse povo que vive correndo de um lado para o outro, achando que o poder vem, porque... Não, quero te contar uma coisa. O poder de Deus vem quando você descansa. Mas não é essa a minha pregação de hoje. Então o poder de Deus vem no meio da unidade. Você quer mudar o ambiente da sua casa? Ore em unidade. Você quer ver seus filhos sendo transformados? Ore em unidade. Ore em unidade. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Unidade muda tudo. Você é alguém unido mesmo? Você tem o mesmo coração? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Tem que fazer. E aqui, ai Deus da glória, só o Senhor agora me ajude. Certa vez, o pastor Aloísio foi na igreja do Márcio Valadão. E aí, é Márcio Valadão mesmo, né? Da Lagoinha, é isso. E aí, ele estava sentado e o pastor Márcio Valadão, parece que ele tinha feito um propósito. Não me lembro bem qual que era o propósito, se era deixar o cabelo crescer, se era raspar a barba, não me lembro bem. Aí o pastor Aloísio falou assim, ué, você está num propósito? Aí ele falou, Aí falou o que era. Aí o pastor Aloísio olhou para os pastores do lado dele, porque todos os pastores sentam à frente. Falei, mas só você? Aí ele falou, só. Era descalço? Eita, não era não, era? Acho que era barba, irmão, mas descalço aí realmente tem que avaliar melhor. É porque o exemplo é o seguinte. Ai. Não, é porque o exemplo é o seguinte, irmãos. É óbvio que eu jamais vou chegar aqui e falar que você tem que vestir uma camiseta preta. Fica mais magro. É óbvio que eu não vou chegar aqui e falar, irmãos, é uma direção porque eu decidi. Mas posso te contar uma coisa? Eu nunca andei com uma equipe tão boa como eu ando hoje, irmãos. Deixa eu te falar isso, antes de terminar o que eu vou falar. Sério, eu nunca andei com líderes tão maduros como eu ando hoje. Esses irmãos me ajudam, me confrontam, me guardam, me abençoam. Os líderes da igreja, eu acho que olha, eu estou aqui há 16 anos. Eu acho que assim, a maioria dos líderes que eu andei são os líderes mais maduros que eu ando também, líderes de célula. Sério mesmo, gente de Deus, estou falando. Isso aqui não é puxação de saco, não, para depois eu bater. É uma verdade. Mas eu vou te contar uma coisa. Faria diferença para mim se hoje você estivesse aqui de preto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você entendeu o que eu estou falando?
Não é porque eu não pedi e nem estou pedindo. E se você vier domingo que vem de preto, não adiantou. Ué. Mas eu preciso ensinar a igreja. Deixa eu ensinar a igreja. Eu preciso ensinar a igreja. Os irmãos me dão liberdade para ensinar a igreja. Os irmãos viram o que eu falei. Irmãos, tem um propósito, por que eu quero e tal. Obviamente não estou falando do que se trata. Mas tem algo importante. Mas você sabia que eu estaria. Aí quando você demonstra isso, você está mostrando, aliança você já tem comigo. Eu creio que você tem aliança comigo. Eu creio, irmão, deixa eu te falar. Você me aturar há tanto tempo, você já demonstrou que você me ama. Mas eu vou te contar. Entre a minha esposa saber que é amada e ela ouvir de mim que ela é amada, tem uma diferença. Eu sei que os irmãos aqui, todos me amam e têm uma aliança comigo. Mas mostrar também de vez em quando eu vou achar bom. Você entendeu como é que eu estou falando? Irmãos, eu estou falando isso porque a gente precisa levar o nosso padrão aqui de unidade. Não vai ser mais santo se você vier de preto, não é isso não. Mas eu, quando estava preparando a palavra, porque eu escrevi esse livro, e jamais imaginei que eu estaria fazendo isso aqui, e justamente caí no dia de hoje. Justamente no dia hoje, que eu anunciei que eu estaria vestindo de preto a primeira pele, justamente essa palavra, justamente nesse momento, justamente eu ministrando sobre lealdade e honra. Por que Deus está querendo mostrar isso para mim? Porque nós precisamos amadurecer como igreja. E aí, irmãos, eu quero que você saia daqui sem um pingo de acusação. Eu quero que você saia daqui em paz em Cristo. Mas se eu não ensinar, quem vai ensinar? Se eu não exortar em amor, quem vai exortar? Se eu não ensinar você a valorizar, se eu não ensinar a falar para vocês, irmãos, sua esposa não somente precisa entender que ela é amada, mas ela precisa ouvir que é amada. Amém? Então estou falando em amor para os líderes aqui da igreja. Não precisa vir semana que vem. Mas a próxima vez que acontecer alguma coisa, você já entendeu. Aleluia. Deixa eu te contar, teve uma época lá em Goiânia, o Marcos vai lembrar mais do que eu. Irmão, qualquer coisa raspava o cabelo. Espirrou, raspa o cabelo. Vai entrar o jejum, já raspa o cabelo. Irmãos, porque o meu pastor fez, eu estava com ele. Não precisava me pedir. Isso demonstra o quê? O poder da... Coloca o próximo para mim. A unidade no corpo de Cristo expressa testemunho. Jesus orou pela unidade da igreja em João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. O desejo de Jesus é que sejamos um, pois a unidade há testemunho e força. Mas uma igreja que ela não caminha em unidade, ela gera um mau testemunho. Há um tempo atrás, estava falando para minha esposa, eu sentei com um pastor, e eu fiquei tão impressionado. Falei para ela, amor, eu não sou acostumado com isso. Ele começou a falar mal dos próprios pastores, da estrutura que ele caminha. Irmãos, para mim, é inadmissível falar mal de algum pastor com que eu caminho. Eu não aceito, irmãos, ninguém falar mal de vocês lá fora para mim. Chegar falando, fulano, eu me lembro certa vez, um irmão veio caminhar conosco, e aí eu recebi uma ligação desse jeito. Pastor, você tem certeza que você vai aceitar esse irmão na sua igreja? Eu fiquei pensando, mas se a igreja não aceita, quem vai? Não, vou não, vai para o mundo, porque não vale nada aqui. Só vem gente com pedigree. Olha, irmãos, meu Deus, a unidade, eu vou mostrar que nós amamos o perdido, amém? Vou explicar uma coisa aqui que eu expliquei na sala de aula que gerou um pouco. Deus fala que eu tenho que amar todos, amém? Mas vou te contar uma coisa, mas Ele não fala que eu sou obrigado a gostar de todo mundo. É isso aí. Eu sou obrigado a amar todos, mas tem gente que é difícil de gostar mesmo. É luta. É complicado.
Não é não. Você ama todos, porque a palavra de Deus diz, amém? Mas você gosta de todo mundo? Seja honesto, irmãos. Até pregador você tem uns que você gosta mais, outros menos. Mas você é obrigado a me amar. Você está me ouvindo? Eu posso ouvir um amém nessa igreja? Você pode até gostar do pastor Marcos cantando melhor do que eu. Mas você é obrigado a me amar. Posso ouvir um amém? Então, no nosso meio, o perdido, o confuso, chegou aqui, nós temos que amá-lo, sim ou não? Sim. Mas necessariamente eu vou gostar daquele irmão? Não. Mas eu sou obrigado a amar. Vou cuidar, eu vou investir, vou caminhar junto. Mesmo que ele não torça para o time que eu torço. E eu vou te contar uma coisa, irmãos. Nem de futebol eu fico torcendo para não ter problema na igreja. Posso ouvir um amém? Se alguém chegar e falar assim, você é flamenguista? Desde pequeno. Eu encontro o outro e falo, você gosta do Galo? Fala, rapaz, já tive vários. Esses dias eu estava com as minhas sobrinhas no carro e elas perguntaram, você gosta do Galo? Eu falei, desde pequeno. Não sei nem que time que é esse. Diante de Deus que eu estou falando. Não faço, não, eu sei que tem um problema do Galo com outro time que eu não sei qual que é. Minha esposa conhece futebol, é Cruzeiro. Mas olha só, presta atenção. Eu sou obrigado a amar até do outro time? Sou, mas não quer dizer necessariamente que eu gosto. Entendeu o que eu estou dizendo? A igreja é um lugar que nós precisamos amar a todos, amém? Amém. É aqui mesmo. As pessoas precisam entender que nós somos um. Que não é uma questão de preferência. Mas eu vou te falar uma coisa, tem uma coisa que me deixa muito angustiado. Quantos aqui realmente torcem aqui para um time? Que levanta a mão, deixa eu ver quem que é mais fácil. Vixe, levantou rápido, hein, irmão? Você de Santos. Já entendi de onde que você é. Levanta a mão aí, fala aí o time que você gosta. 1, 2 e? Olha aí. Não, vamos de novo, para virar confusão aqui na igreja. 1, 2 e, qual time que você gosta? Pronto, olha só. Presta atenção. Ouve o que eu vou te ensinar. Se você caminhar por gosto, acabamos de ter briga na igreja. Mas o nosso padrão não é gosto, é amar. Entendeu a diferença? Aí tem uma outra coisa. Quantos são fiéis aqui ao time que você torce desde quando você nasceu? Você pensa em mudar de time? Você pensa? Mas por que mudar de igreja é igual mudar de roupa para alguns? Você valoriza mais o time do que o corpo de Cristo? Então, nunca mais tome decisões sem saber o que Deus está te direcionando. Meu Deus do céu, essa foi revelação, hein? Mal mexer no íntimo do ser humano aqui agora. Vamos lá. Próximo, por favor. Terceiro, a unidade atrai o favor de Deus. A unidade atrai o favor de Deus. Unidade, irmão, sabe o que é? Você não sabe, mas eu estou orando por você. Eu estou com essa camiseta, você pode ter certeza, eu estou orando por você. Isso aqui é um compromisso de me lembrar das coisas que são importantes para mim. Talvez você não saiba, mas eu estou orando por você. É uma das questões que tem a ver com essa camiseta preta. E olha só, quando eu oro em favor de você, eu estou declarando que o favor de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Sabe por quê? Porque eu creio no que é unidade. Agora você tem que tomar uma decisão. Domingo que vem não adianta vir de preto, tá? Eu falo, bonita a cor, Fernandinho. Eu acho que eu estou mal, né? Eu estou acusador hoje. Eu acho que eu estou desabafando no púlpito. Quem está de preto está na glória hoje, né? Pastor, estamos juntos. Tem irmão que está assim. Está assim, ó. Calor hoje, né, pastor? Tem irmão que está desse jeito aqui para mim. Tem irmão que está desfilando no corredor sem parar aqui para mostrar que está de preto. Mas o que a Bíblia fala então? Olha só. Fala sobre o salmo que nós falamos.
Ali o Senhor ordena a bênção e a vida e o fluir de Deus. O Salmo 133 fala sobre isso. Então presta atenção, quando eu estou em unidade, favor de Deus se manifesta na sua vida. Favor de Deus se manifesta na sua casa. Favor de Deus se manifesta nos seus filhos. Favor de Deus se manifesta em tudo que você empreender. Favor de Deus, unidade. Unidade. No seu trabalho tem que ter, sabe o quê? Unidade. Na sua casa tem que ter o quê? Unidade. Na vida da igreja tem que ter o quê? Unidade. Você tem que tomar agora uma iniciativa. Pastor, entendi. Estou compreendendo. Sabe o que está faltando para que as coisas aconteçam na sua vida? Unidade. A Bíblia fala, porque um reino dividido não subsiste. Então, você já parou algum dia para perguntar para o seu cônjuge, amor, você tem orado nesses dias pelo quê? Eu vou orar com você, estou com você. Homem, você tem que ser o primeiro na sua casa a tomar a iniciativa de guardar a sua esposa. Amor, você está orando pelo quê? Homem, você tem que ter iniciativa para isso. Amém? Eu estou com você, amor. Eu vou orar também pela mesma causa. Eu estou junto. Mulher, você tem que orar também em relação ao seu marido. Amor, você tem buscado o que nesses dias? Isso mostra o quê? Unidade. Coisas acontecerão na sua casa quando você, homem, quando você, mulher, entender que vocês dois estão juntos em função de algo. Nós precisamos orar. Eu e minha esposa, nós oramos em concordância em relação aos nossos filhos. E isso traz o que lá em casa? Fluir de Deus, vida de Deus, bênção de Deus, favor de Deus. Você já parou para orar pelas suas finanças com o seu cônjuge? Isso traz o quê? Favor de Deus. Você já parou para orar pela multiplicação da sua célula com o seu cônjuge? Isso traz o quê? Favor de Deus. A sua célula já orou junto para que pessoas se convertam? Favor de Deus. Amém? É muito poderoso isso, irmãos. Eu não viajo sem sair da minha casa, sem orar. Eu não viajo sem, antes de sair. Aleluia! Ao viajar, ChatGPT, ao viajar, antes de adentrar a aeronave, eu conclamo uma reunião na minha casa com a minha esposa e os meus filhos para orarmos juntos. Ponto. O que significa isso? Eu não posso sair da minha casa sem antes abençoar. E quem estiver na minha casa vai ver, antes de eu viajar, sempre vai ver, realmente, isso é verdade. O Márcio não viaja sem chamar todo mundo que está na casa para orar. Por quê? Porque eu acredito no poder da unidade. A oração sendo liberada. Aonde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Estarei o quê? Manifestando poder, vida, fluir, favor de Deus. Amém? Por isso que Deus nos exorta, um reino dividido não subsiste. Você pode ter uma família linda para foto, você pode colocar o que você quiser, mas se não tem unidade, irmãos, circunstâncias só vão mudar pelo poder do jejum, da oração. Isso é concordância com o Pai. Eu vou orar como família. Você já orou pelos seus filhos? Né? Porque hoje é facinho. Eu vou te contar um negócio. Esses dias eu vi algo, vou parafrasear. Antigamente você tinha um filho que ele era muito agitado. Você corrigia ele pela agitação. Hoje todo mundo tem diagnóstico. Não, dá um remédio. Irmão, você pode até dar o remédio, mas você sempre dá o remédio falando, Senhor, hoje é o último, em nome do Senhor Jesus. Meu filho vai melhorar. Isso significa o quê? O que significa isso, irmãos? Você está declarando no mundo espiritual, você está chamando a existência. Orar como família em relação. Eu tenho as minhas demandas pessoais, mas eu chamo a minha esposa para orar, irmãos. Até porque a oração dela é mais santa do que eu. Ela é mais consagrada do que eu. Pede para ela orar, irmãos, acontece. Ela tinha uma oração que ela chamava as criancinhas da célula dela. Tem negócio tenebroso, irmãos. A célula dela tinha 30 criancinhas. E ela pegava a minha foto e chamava as criancinhas. Ora pela tia. Quero casar com ele. Não, já era pelo marido, amigão. Deixa eu te contar. Negócio. E concordância de criança, irmão, não sei o que é aquilo. Não vai de elevador, vai de jato. Ora pela tia aqui. Olha que eu aqui, casado com ela, 20 anos depois.
Oração de concordância. Fica a dica aí para as irmãs, aleluia. A minha sogra também ficava lá. Minha sogra, irmãos, se você olhar o joelho da minha sogra, tem uma marca de tanto ficar de joelho orando. Tem uma marca de oração. Vou te contar. Tem poder quando você chama as pessoas para orarem com você. Tem poder. Tem poder. Agora, são as 3 coisas que nós falamos. Coloca o próximo PowerPoint para mim. Mas como que eu pratico a unidade é onde eu vou terminar aqui falando. Se quiser subir o teclado aqui. Como que pratica a unidade? Quando tem humildade e perdão. Sabe o que é humildade? Eu preciso de alguém para orar comigo. Eu não consigo orar sozinho. Ser humilde é deixar de ser arrogante. Eu preciso de alguém que entre em concordância comigo. É humildade. Chamar o seu cônjuge para orar mostra que você tem um coração humilde. Uma outra coisa, você precisa aprender a perdoar. Na unidade você precisa aprender a perdoar. Perdoar não significa que você é obrigado a conviver com aquela pessoa mais. Perdoar não significa que você é obrigado a ter que conviver com aquela pessoa dia a dia. Acabou. Muitos relacionamentos ali encerrou, mas não quer dizer que você agora não tenha que perdoar. Você tem que aprender a perdoar. Deixa eu te contar, tem gente que já me perseguiu, que me agrediu, que me abandonou, que fez o que não deveria, que me deixou numa situação difícil. Mas você sabe, decidi perdoar. Mas para o meu bem, eu não preciso conviver com ela. O poder da unidade vem quando a gente perdoa também. Por que é difícil ter unidade? Porque o nosso coração é rancoroso demais. Meu coração é amargurado. Eu não perdoo. Um dia vão pagar por tudo que fizeram para mim. Você não está entendendo o que é unidade. Porque na unidade o Senhor disse na cruz. Ele disse ainda: Senhor, perdoa-os. Perdoa-os. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes. Meu Deus. Humilde, suave, paciente, suportando uns aos outros com amor. Irmãos, mesmo que eu erre com você, põe na conta do amor. Tolera. Você que não veio de preto, não quero falar nada. Deixa o Espírito falar. Quem sou eu para poder ficar lembrando as coisas? Perdoa, Senhor. Não sabe o que fazem. Suportando uns aos outros. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito. Pelo vínculo precisamos ter paz uns com os outros. Paz. Precisamos ter paz uns com os outros. Fica chateado comigo não, tenha paz. Vive em paz, irmão. Vive em paz, você não me deve nada, eu não te devo nada. Vive em paz. Como praticar a unidade? Propósito em comum. Precisamos ter objetivos maior do que as nossas diferenças pessoais. Sabe o que é lindo aqui na igreja? Mesmo você gostando de times, você está aqui tolerando um ao outro. Sabe por quê? Porque o propósito de servir a Deus é maior do que o time que se torce lá. Tem gente se matando lá fora por causa de time. Tem gente preso hoje por causa de time. O propósito de Deus é sempre maior, irmãos. Um time só. E ele é de Cristo Jesus. Aleluia. Nós aqui somos de um time só. Próximo slide para encerrar. É ter o amor como base, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Ele é perfeito. Quem tem unidade, ele aprende a amar. Vou amar. Vou amar. Posso não gostar, mas eu vou aprender a amar o meu irmão.
Vou amar o meu irmão. Eu vou amar mesmo que a gente seja diferente. Eu vou amar mesmo que a gente não torça para o mesmo time. Eu vou amar mesmo que a gente não tenha concordância plena em algumas coisas. Mas eu vou amar esse irmão, porque a igreja é fortalecida num vínculo de amor. Por fim, pela paz, Efésios 4:3, nós nos esforçamos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu amo começar a minha pregação, sabe como? A paz do Senhor. Né, os mais eruditos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Eu gosto de sempre mencionar, paz seja contigo. Quando eu vou desligar o telefone, você pode ver, eu sempre vou falar, irmão, fica na paz. Sempre vou falar isso para você. Sempre vou te falar. Antes de você desligar o telefone, eu vou falar para você, irmão, fica na paz. Sabe por quê? Porque eu quero ter unidade no seu coração. Eu quero ter unidade. Eu quero ver essa igreja crescendo a partir de hoje. Pela unidade. Amém? Amém mesmo? Então a gente vai terminar agora. Você está perto do seu cônjuge, você vai pegar, segurar na mão dele ou dela. E eu vou dar um presente para vocês. Todos que estão aqui, eu vou dar um presente hoje para vocês. Queria que os líderes organizassem para mim o que eu vou distribuir. Ficassem de pé, os irmãos fiquem de pé. Você está perto do seu cônjuge? Os irmãos aqui que estão com o seu cônjuge. Alessandro, pode vir aqui, meu irmão, aqui em cima do púlpito. Nossa, agora eu rachei o Alessandro de vergonha. Vem cá, Alessandro. Cadê? Vem cá, Silvia, sobe aqui também. Cadê os seus cônjuges aqui? Pode chamar todos aqui. Minha esposa está acusada, falou que não está de preto. Tá sim, amor, é que eles não viram direito. Está aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Quantos receberam essa palavra aqui? Eu vou te falar algo. Nós estamos no meio de um jejum sobre causas impossíveis, amém? Sabe quando as coisas impossíveis vão se tornar possíveis? Quando tiver o quê? Unidade. Quantos querem ver as coisas acontecendo na sua vida? Levanta a sua mão. Fala, Senhor, eu hoje entro em unidade com o meu cônjuge. Eu hoje entro em unidade com a minha família. Eu hoje me posiciono em unidade, porque eu creio que o impossível se torna possível pelo poder da unidade. Aonde 2 ou 3 se reunirem, ali eu estarei. Quantos creem que essa palavra aqui está mudando algo na sua vida aqui hoje? Irmãos, unidade vocês vão experimentar como nunca experimentaram antes. Glória a Deus. Aleluia.